Diz assim: continuou contando a história, e Jesus começou dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo, o menino, um dia disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai simplesmente repartiu aquilo dos seus haveres. Passado poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, olha só, ajuntou tudo que era seu, partiu para uma terra longínqua, distante, e lá dissipou, gastou todos os seus bens, vivendo uma vida dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ali ele desejava, olha só o que a Bíblia diz, que ali esse menino desejava comer-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Glória a Deus. Essa história é linda. Imagine o Senhor contando essa história. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Fale conosco nessa noite, nos abençoe. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre as nossas vidas, sobre nossos lares, sobre nossa família. Que haja direção dos céus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quanto à tua palavra, ela esteja acima de todos, que ela venha caminhar entre todos e adentrar o coração de todos nós, é o que nós te pedimos para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Que Jesus te abençoe. Essa história, para mim, é uma das histórias mais bonitas. Podemos assentar. É uma das histórias mais bonitas que eu vejo na Bíblia. E muitos dos conselhos que eu dou, eu uso essa passagem aqui, porque ela diz tanta coisa. Um dia o menino, ele acorda. Só que, já viu aquele dia que você acorda, você tem um desejo, você tem uma vontade. Esse menino, ele acorda com um desejo, ele acorda com uma vontade. Mas o desejo dele agora é ir embora. Só que ele não pode dizer para o pai que ele queria ir embora, mas agora o desejo dele, ele diz: pai, dai minha parte que me pertence. Pai, eu quero a parte que me toca, a parte que eu tenho direito. E ele tinha acesso direto ao pai. E ele usa esse acesso direto com o pai para pedir aquilo que ele pensava que tinha direito, aquilo que ele pensava que era dele, aquilo que ele pensava que lhe pertencia. O pai
O que muitas vezes pode se pensar estranho nessa passagem, que o pai simplesmente não retruca. O pai não chama ele para dar conselhos, o pai não diz, olha, não vá, a Bíblia simplesmente diz assim, olha, o pai foi lá e repartiu os seus haveres e deu ao filho. O pai então, ele é um pai que dá ao seu filho aquilo que o seu filho queria. E dando ao seu filho aquilo que o filho queria, o pai entrega o seu filho aos seus próprios desejos, à sua própria vontade. Talvez uma das piores coisas que pode nos acontecer quando Deus permite que nós sejamos entregues à nossa própria vontade, ao nosso próprio desejo. Esse menino vivia numa casa, num ambiente totalmente paternal de um pai. Este menino vivia dentro de uma casa com seu pai ali dentro, que cuidava dele. Agora, qual o significado dessa casa? Qual o significado dessa casa paternal? Qual é o significado dessa casa para mim? Qual o significado dessa casa paternal em mim? Qual é o meu significado dentro dessa casa? Na verdade, qual é o significado realmente que esse lugar tem dentro de mim? Esse lugar que é a casa do meu pai. Para esse menino, o que me faz entender é que ele estava nessa casa enquanto não tinha nada, porque essa casa só tinha significado porque ele não tinha para onde ir, ou ele tinha para onde ir, mas ele não tinha dinheiro para ir embora. Mas enquanto ele não tinha dinheiro, ele permanecia dentro dessa casa. Era uma casa paternal que servia enquanto ele não tinha nada. Enquanto nada ainda ele possuía. Então, porque o dia em que ele alcança aquilo que ele queria, a primeira coisa que ele faz é ir embora. Então ele faz da casa paternal um lugar para ficar enquanto não se tem nada. Porque o dia em que tiver, ele vai embora. Na minha casa eu tenho uma filha, a minha mesa, onde a minha filha se assenta, não é uma mesa de barganhas, não é uma mesa de trocas. Na minha mesa é um lugar onde ela sempre vai comer e não precisa barganhar comigo para comer, porque essa mesa é uma mesa onde o pai provê. A única coisa que é uma retribuição desse pai que provê para esses filhos que assentam a essa mesa, talvez a única coisa que um pai espera, que é incondicional, mas a única coisa que um pai espera dos seus filhos é que eles tenham gratidão. Porque o pai que provê, ele não precisa barganhar com o filho não precisa trocar com o pai, mas tem que haver gratidão desses filhos que assentam à mesa onde esse pai provê todas as coisas. O pai, quando o filho simplesmente pede aquilo que lhe pertence, o pai pega tudo, seus haveres, e divide entre os filhos. A Bíblia diz que ele divide entre os filhos e dá a esse menino aquilo que pertencia. Mas talvez nós perguntamos por que o pai pega tudo aquilo que ele tinha, divide e entrega a esse menino. Porque o pai queria ver a cabeça desse menino, para ver quanto tempo que esse menino, tendo tudo, permanecia mesmo assim com ele. Esse pai queria ver que mesmo esse filho, sendo próspero, tendo dinheiro, tendo coisas, como que ele, quanto tempo ele permanecia com esse pai, permanecia ainda dentro da casa desse pai. Esse pai mesmo assim, ele entrega esse filho ao filho, esses haveres. Mas quando você encontra um filho que olha para o pai, simplesmente que esse pai tem algo que me pertence, e toda vez que um filho olha assim para o pai, ele já automaticamente já perdeu e
e já perdeu a presença desse pai. Porque você perde a presença do pai quando você olha para ele simplesmente pensando que eu quero algo dele. Você não tem pai quando você olha para o seu pai e a única coisa que você enxerga é que ele pode te dar algo. Isso não é um ambiente paternal. Isso não é um ambiente, uma vida é algo, não é um sentimento de um filho. E quando o pai entrega, ele dá aquilo que lhe pertence ao filho. Esse filho gasta tudo muito rapidamente lá no mundo. Sabe por quê? Porque aquilo que você recebe dentro da casa do pai, quando você vai para o mundo, você sai da casa do pai e acaba muito rápido. Não dura muito. Tudo aquilo que você recebe do pai, no mundo vai durar muito pouco. Porque quem cuida daquilo que o pai dá é o próprio pai. E o pai cuida daquilo que ele dá para vocês, você estando dentro da casa do pai. E o problema é que muitas vezes muitas pessoas veem na casa do pai, não é simplesmente a casa do pai, mas sim os limites que o pai impõe dentro dessa casa. Limites servem para corrigir pessoas ainda que estão ainda imaturas. Limites servem para corrigir vidas de pessoas que ainda não têm ainda uma certa maturidade ainda são infantis. E pessoas imaturas, pessoas infantis não sabem lidar muito bem com limites. Pessoas infantis e imaturas têm dificuldades com limites. Por isso que a boa liberdade ela é boa mesmo quando ela é entregue a pessoas maduras. Porque pessoas maduras sabem lidar com limites. Então, para mim, eu penso que em fase de crescimento, nenhuma pessoa deve tomar decisões sozinhos. Em fase de crescimento, ninguém pode tomar decisões sozinhos. É um momento em que você precisa de outras pessoas maduras. Por isso que filhos, quando estão na casa dos seus pais, têm que obedecer os seus pais, porque eles estão debaixo de decisões dos seus pais. Eles estão debaixo de decisões de pessoas maduras. Por isso que filhos, para sair de casa, filhos e filhas, para sair da casa dos seus pais, eles têm que estar maduros. Pais, não empurrem seus filhos para se casarem, sendo que eles estão imaturos, sendo que ainda eles estão infantis. O mundo lá fora não perdoa pessoas imaturas, não perdoa pessoas infantis. Filhos têm que sair de casa quando eles estiverem maduros. Minha filha vai sair de casa um dia, mas ela tem que sair de casa para viver em uma casa que ela tem certeza que ela vai ser feliz também, em um ambiente que ela vai ser feliz, porque filhos não precisam sair da casa dos seus pais. Minha filha não precisa sair da minha casa, porque lá há provisão, há alegria, há amor, e sempre terá. Ela precisa sair no momento que ela estiver madura o suficiente para saber que, da mesma forma que ela sempre foi feliz conosco, ela será feliz em um outro ambiente. Mas ela tem que olhar para mim, não porque eu tenho algo para ela, não. Ela tem que olhar para mim como uma casa paternal, onde uma casa que realmente há provisão de um amor incondicional. Que nós temos assim que entender com os nossos filhos, porque todo filho, todos os filhos, todas as filhas que saem de casa sem estar maduros, sofrem muito. Tem muitas consequências. Pais têm que guardar seus filhos e amadurecer os seus filhos. E lá estava esse menino que ainda não estava maduro.
A Bíblia diz assim que ele juntou tudo, irmãos. Ele pegou tudo que pertencia. Um dia, poucos dias depois que o pai havia lhe dado, ele já não aguentava mais a casa do pai. Ele pegou tudo que pertencia, juntou tudo e saiu e foi embora. A Bíblia diz assim, e juntou tudo e foi embora, não deixando nada. Olha o que a Bíblia diz: não deixando nada. E foi para uma terra longínqua. Sabe o que é terra longínqua? Terra longínqua é terra longe do pai, é terra longe da casa do pai. Sabe o que é terra longínqua? Terra longínqua é quando eu viro as costas para o pai e para a casa do pai. Isso é terra longínqua. Sabe o que é terra longínqua? É a partir do momento que eu dei o primeiro passo depois da casa do pai, pensando em não voltar mais a essa casa. Isso é terra longínqua. Isso é terra longe do pai. E esse menino foi para essa terra longe da casa do pai, longe do seu pai. Mas uma coisa eu me alegro, uma coisa eu regozijo, sabe por quê? Porque eu creio, irmãos, eu creio num Deus que traz de volta, um Deus que vai lá e busca, um Deus de alguma forma visita filhos, onde quer que eles estejam. Eu sei, eu conheço esse Deus, esse Espírito Santo que vai agora, onde esses filhos estão agora neste momento, e mexe o coração deles, mexe com toda a estrutura, com todas as circunstâncias. Eu não sei o que ele faz, mas ele faz esses filhos voltarem. Eu creio nisso. Esse menino, depois de algum tempo de ter gastado tudo, ele vai morar num chiqueiro. Só que você vai perceber os desejos. Um dia ele estava dentro da casa dele, dentro do quarto dele. Eu não sei se você tem filhos assim, tem uma fase que é assim. Porque filhos, você ensina eles a sentarem à mesa com filhos têm que ser ensinados a sentar à mesa com seus pais. Porque na verdade, filhos, eles têm aquela parte: traz para mim, eu vou comer aqui no meu quarto. E esse menino tinha o desejo, quando ele tinha a mesa do pai toda farta, cheio de coisas. Talvez, eu não quero comer à mesa com meu pai não, traz minha comida, eu vou comer aqui dentro do quarto. Ele rejeitava a mesa do pai. Só que agora, ele está num chiqueiro. E a Bíblia diz assim: e desejou comer comida de porcos. Um filho que não queria sentar à mesa com seu pai com toda a fartura. Agora lá no mundo, ele deseja comer a comida com os porcos. Olha só o que o mundo, olha só o que o diabo, olha só o que demônios fazem com a vida daqueles que se afastam da casa de Deus. E ele pensa e ele olha para a comida desses porcos, pensando que a comida desses porcos vai preencher o mal, preencher o vazio que estava dentro dele. Mas mesmo assim não preenche. E a Bíblia diz assim, que o dono dos porcos disse: não, você não vai comer essa comida. Parece que a gente pensa que é muito o diabo negando. Parece que o diabo foi lá e pegou aquele homem, dono dos porcos, e disse: não, vou piorar a sua vida. Talvez eu pense que foi Deus que disse: fala para ele que ele não vai comer isso. Seus filhos podem até ir ao chiqueiro, mas vai haver alguém que vai dizer: não comer com eles não. Tua mesa não é essa, teu lugar não é esse, tua casa não é essa. Vai haver alguma situação. E aí que a Bíblia diz assim, que esse menino reflete. E ele diz: olha, caindo em si mesmo, quando ele recebe o não, nesse comer com porcos você não vai comer. A Bíblia diz que ele
ele cai em si mesmo, ele mergulha para dentro de si mesmo, e quando ele mergulha para dentro de si mesmo, ele lembra da casa do pai. Ele lembra do pai e da casa do pai, e ele diz: olha, lá na casa do meu pai, ele lembra de uma mesa, lá na casa do meu pai, todos os trabalhadores comem pães, e até se saciarem, e têm fartura, e têm abundância. Olha só, aquele vazio que estava dentro dele, não foi preenchido pela comida dos porcos, mas quando ele lembra, ele olha para a casa, ele lembra da casa do seu pai, ele se enche, e ao se encher, ele diz: olha, voltar-me-ei, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra os céus e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Me coloque como um dos teus trabalhadores. Ei, pai, ele se levanta porque ele se tornou cheio. Porque não adianta para onde você vá nesse mundo, o mundo não irá te preencher. Não há nada nesse mundo que preencha os filhos de Deus. Porque comer com porcos é para quem não tem pai. E você tem pai, os teus filhos têm pai, a nossa família tem pai, a nossa casa tem pai. De repente, dentro dessa série, de repente crente, de repente filho. Esse menino que ele enxerga um pai como ele não enxergava antes, de repente, de uma hora para outra, ele se vê como um filho. Porque quando você só se vê como um filho quando você enxerga Deus como teu pai. De repente, num chiqueiro, deu uma luz. É assim a vida com Deus. De repente ele se levanta. De repente ele começa a andar a caminho para a volta da casa do pai. Porque o primeiro passo de quem quer ir para o pai é voltar a casa. Como muitos poderiam dizer: não, o pai está aqui comigo. Ele disse: não, eu voltarei para casa encontrar com meu pai. E na casa eu direi ao meu pai algumas coisas. Pai, pequei contra os céus. Esse menino começa a caminhar. Só que a Bíblia diz uma coisa muito legal: que de longe, quem o avista, quem o vê é o pai. E o pai começa a correr. O pai começa a correr, e esse menino talvez olhando para o chão e dizendo: eu vou chegar para meu pai e vou dizer para ele: pai, pequei contra os céus e perante ti, pai, pequei contra os céus perante ti. E ele não vê o pai se aproximando, o pai correndo. A única coisa que ele se preocupa: pai, eu vou dizer meu pai que eu pequei, que eu errei, que eu me arrependo, pai, pequei contra os céus. E na hora que ele assusta, ele recebe um abraço, beijos e abraços. Na hora que ele olha o pai dele o abraçando e o beijando, ele diz: pai, eu pequei contra os céus. E o pai dele beijando, o abraçando: pequei contra os céus e perante ti. E o pai o abraça, e o pai o abraça e o beija, e ele diz: pai, pequei contra os céus. E o pai não responde. A Bíblia mostra que não há resposta do pai àquilo que o menino dizia. E ele dizia, e o pai o abraçava e o beijava, porque mais importante era o menino que voltava do que as palavras desse menino que estava voltando. Porque mais importante é o teu comportamento, é aquilo que você é para Deus, do que aquilo que você está dizendo para Deus. Mais importante do que palavras é o que você faz para Ele. O pai estava muito mais feliz, era com a volta do filho, do que aquilo que o filho iria dizer para ele. O pai o abraça, o pai o beija. E naquele momento todo, esse menino tinha um outro irmão. O irmão era mais velho. O irmão fica enciumado. O irmão não gosta da volta desse menino. O irmão não gostou o que esse menino fez na casa do pai quando saiu. Já viu pessoas quando saem da igreja, fala mal
um monte de bobagem, os irmãos ficam chateados com ele. E o meu irmão estava muito triste com esse irmão. Só que o que eu vejo aqui, sabe o que é? É que o que dá respaldo à volta de um filho não é o que os irmãos estão pensando dele, é o abraço e o beijo do pai. O mais importante da volta de um filho não é o que os irmãos pensam, não é a murmuração dos outros irmãos, é esse menino receber o abraço do pai e o apoio de um pai. O que importa na volta de qualquer filho não é o que você pensa, é o que Deus está trazendo de volta e abraçando ele. Não é o que você pensa a respeito daquela família que está dentro da igreja, ou aquele irmão ou aquela irmã está dentro da igreja. Não é o que você pensa sobre o que ele fez ou deixou de fazer, ou o que ela fez ou deixou de fazer. O mais importante é quando eles voltam e o Senhor os abraça. É isso que é o mais importante. É isso que dá respaldo à volta de qualquer um que quer encontrar com o Senhor na casa do Pai. Coloque-se de pé no seu lugar. Porque na verdade que quem se alegra mais com a volta dos filhos, muitas vezes não são os irmãos, é o pai. O filho. O pai o abraça, o beija. E os servos começam a ver. E naquele momento todos os servos começam a caminhar e correr para ver o que estava acontecendo. Coloque a mão no seu coração. E o filho olha para o pai: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. E todos os servos ouvindo aquilo. Eu tenho que te dizer isso. O Senhor me deu tudo e eu gastei tudo. Eu sei que eu não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, me coloca como um dos seus trabalhadores. E o pai olhando agora esse menino dizer essas coisas para ele. Porque esse menino ainda tinha a imaturidade de pensar que o pai havia lhe dado tudo. A nossa imaturidade é pensar que nosso Pai, Deus, já nos deu tudo. Por isso que muitas vezes nós saímos, nós vamos embora, porque pensamos que Deus nos deu, nosso Pai nos deu tudo e nós vamos embora. Esse menino pensa que o pai havia lhe dado tudo. O pai na mesma hora vira, olha para os servos, traz para ele a vestimenta, a melhor vestimenta. Traz para o meu filho um anel, e traz sandália, e veste-o. Quanto ao novilho, pega o melhor novilho, pois o meu filho que estava morto, ele reviveu, estava perdido e foi achado. Eu ainda tenho muito mais a dar a ele. Ei, não importa o que você já recebeu do Senhor, eu quero dizer nessa noite para você, o Senhor ainda tem muito a lhe dar. Talvez você pense: nossa, Deus já me curou. Ei, o Senhor tem muito para fazer na tua vida. Ah, o Senhor abriu uma porta, Deus, o Senhor fez isso para mim. Ei, o Senhor tem muito mais a fazer na tua vida. É esse Deus que nós cremos. Ele tem muito mais. E até o último dia da tua vida, eu quero dizer, por mais que você seja grato, por mais que você seja grato e pense que o Senhor já te deu tudo, eu creio que Ele ainda tem muito a dar para você. Ele ainda tem muito a entregar a você. Ele ainda tem muito a fazer na tua vida. Eu creio isso em nome de Jesus. E agora esse menino, prepare a mesa. E aquela mesa farta de um pai, melhor cordeiro, melhor novilho.
Este filho agora se assenta à mesa deste pai como o maior desejo da vida dele. O pai, tudo isso é para você, filho. E não há troca. Não existe troca em Deus te abençoar, em Deus prover, em Deus te abrir portas para você. Não há barganha. Há simplesmente uma espera de uma gratidão. E esse menino que um dia foi embora, ele volta, ele sai de um menino, mas ele volta como um filho. E ele olha para esse pai de uma maneira diferente, de gratidão.